Bom, gente, hoje a gente vai ver operações com matrizes. E é o seguinte, né? Na aula passada eu acabei não tinha feito videoaula, né? Deixei uma sugestão lá. Acredito que vocês devam ter assistido, né? Ou aquela ou outra. Bom, era uma videoaula, né? Era uma aula falando mais da parte introdutória aí de matrizes, né? O que que é a matriz, número de linhas, número de colunas, né? Cada elemento e tudo mais. Hoje a gente vai aprender como é que a gente faz operação entre essas matrizes, né? Então, adição, subtração, multiplicação, como é que a gente faz? Então, é o seguinte, vamos começar com a adição. A primeira coisa que a gente precisa saber, né? Para a gente fazer adição entre matrizes, as matrizes elas têm que ser do mesmo tipo. Então, a primeira coisa é que a matriz, né, a primeira matriz que você queira somar, ela tem que ter o mesmo número de linhas da outra matriz que você quer somar. E o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, elas têm que ser do mesmo tipo, tá? E depois, para você fazer a soma, é só você pegar elemento de um por elemento da outra, tá? Então, o elemento da primeira linha da primeira coluna de um, você soma com o elemento da primeira linha da primeira coluna do outro, da outra matriz, e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho aqui duas matrizes, nessa primeira matriz ela é uma matriz 2 por 2, por quê? Porque são duas linhas e duas colunas, e a segunda matriz aqui também é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Então, a gente pode somar essas duas matrizes. E para fazer a soma é só você fazer 2 mais 3, 5. Depois, menos 4 mais 10, 6. 1 mais 5, 6. 0 mais menos 8 é menos 8. Então, para a gente somar, aqui a matriz também vai ser 2 por 2. Perceba que as matrizes elas sempre vão ser do mesmo tipo. Então, para somar é só fazer isso, né? A gente não tem nenhum segredo aqui. Na letra B, é um exemplo que tem lá no livro de vocês, tá? Que eu coloquei aqui só para vocês verem um pouco de aplicação, né? De matriz e de somas. Então, é o seguinte, as tabelas abaixo representam o número de unidades vendidas de dois veículos. Então, a gente tem o modelo A e o modelo B, de acordo com o tipo de combustível, durante os 2 primeiros meses de determinado ano. Então, aqui na primeira, a gente tem o quanto, né, desses veículos foram vendidos em janeiro e o quanto de cada um desses veículos foi vendido em fevereiro. E a pergunta é a seguinte, né? O que a questão quer? Determine a matriz que representa as vendas de cada tipo de veículo no primeiro bimestre desse ano. Ou seja, eu quero saber o primeiro bimestre, eu quero saber o total, né? Somando janeiro com fevereiro. Então, esse é um claro exemplo de como a gente pode utilizar, né, a adição de matrizes para ter esse resultado final, ter essa tabela final, essa matriz final. Então, aqui nada mais que a gente tem que fazer é o quê? Pegar uma matriz aqui, né, que represente esse mês de janeiro, com uma matriz que represente o mês de fevereiro, e a gente soma. Então, né, a gente pode ter a matriz, fazer a matriz aqui, né, e colocar aqui os valores. Eu não vou colocar, deixa eu ver, vou colocar. Mil trezentos e setenta e oito, 289. Então, aqui eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, né? Duas linhas, três colunas. E aqui essa representa, a gente tem que perceber, né, que em cada linha a gente tem a quantidade de veículos do modelo A, né, na primeira linha, do modelo B na segunda linha, e cada coluna representa ali o tipo de combustível que aquele automóvel utiliza. E aí, eu vou somar isso aqui com a outra matriz, 5893, 2031, 531, 3412, 1597, 402. Eu não vou acabar não fazendo a soma porque não vai ter espaço aqui, mas está no livro de vocês. Então, aqui é só um exemplo de como que a gente pode utilizar, né, aí a adição de matrizes. A gente somando essas duas matrizes, a gente vai ter o número de veículos, né, vendidos de cada modelo e separados por o tipo de combustível que eles utilizam no bimestre todo, né? Então, um exemplo aí de adição de matrizes no dia a dia, a gente pode falar assim. Matrizes no dia a dia, gente, ela é muito utilizada realmente para isso aqui, para tabela, tá? Porque o que acontece? Você pode muito bem vir aqui e ficar somando cada. É o que você está fazendo, né? Somando, pegando um, somando com o outro, pegando um, somando com o outro. Mas assim, quando você representa por matriz, fica uma coisa mais organizada, a gente pode falar assim também. E dependendo de onde você vai fazer, da quantidade de informação que você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar com muitos dados, você fazer uma matriz, ela vai te deixar uma coisa mais compacta, você pode falar assim, né?
do que se você for abrir esse tanto de conta aqui, né? Se você for representando por matriz, fica mais apresentável, a gente pode falar assim. De repente, para fazer um programa de computador aí, vai ficar mais interessante fazer por matriz do que você fazer conta pegando valor por valor, né? Então, representar por matriz facilita bastante, tá? Então, no dia a dia a gente vê matriz muito associado realmente a tabelas. Tem outras aplicações também, né? Mas o que a gente mais vê é associado à tabela. Bom, vamos continuar aqui. Matriz nula, gente, a matriz nula é uma matriz que todos os elementos... Tá? Isso aqui não é uma operação específica, tá? É só falando de um tipo de matriz. Matriz nula é uma matriz cujo todos os elementos eles são zero, tá? Então, de qualquer tipo, né? A gente pode ter... Isso aqui é uma matriz 2 por 2, uma matriz nula 2 por 2. A gente pode ter uma matriz nula 3 por 3 também, 3 por 1, qualquer matriz que você quiser. É uma matriz que todos os elementos são zeros, ok? A matriz oposta é uma matriz. A matriz oposta de A é a matriz representada por menos A, tal que A mais menos A vai me dar a matriz nula. O que isso quer dizer, gente? É uma matriz que basicamente os elementos vão ser os opostos do elemento da matriz original. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz A aqui, representada desse jeito, né? Tem os elementos 2, menos 5, 7, 0, 1 e menos 2, a matriz oposta dela é a matriz menos A, que vai ser o quê? Os elementos opostos. Então, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser 5, aqui vai ser menos 7, aqui vai ser 0, menos 1 e 2. Então, basicamente, eu estou trocando o sinal, né? Então, matriz oposta é isso. E aí, se você pega essa matriz A e você soma com essa matriz menos A, tá? Isso aqui vai me dar a matriz nula. Basta você ver, né? 2 mais menos 2, 0. Menos 5 mais 5, 0. 7 mais menos 7, 0. E assim por diante. Então, somando a matriz A e a sua matriz oposta, eu sempre vou ter a matriz nula, tá ok? E por que isso aqui é importante, né? Porque quando a gente fizer subtração de matrizes, pra gente diminuir duas matrizes, a gente pode utilizar esse conceito aí da matriz oposta. Da seguinte forma, olha só esse exemplo que eu coloquei aqui. Primeira coisa, do mesmo jeito que na adição, na subtração, as matrizes têm que ser do mesmo tipo também. Então, se eu quero diminuir essa primeira matriz dessa aqui, eu posso utilizar o conceito de matriz oposta. O que eu vou fazer? Eu posso pegar essa primeira matriz, que é 2, 3, que é 4 menos 2, e eu posso somar com a matriz oposta a essa segunda aqui. Então, aqui é 1, 0, menos 1 e 5. E aí, fazendo isso, aqui eu vou ter 2 mais 1, 3, 3 mais 0, 3, 4 menos 1, 3, menos 2 mais 5, 3. Opa, ficou bem legalzinha. Então, fazendo isso aqui, é a mesma coisa de eu estar subtraindo, tá? Então, eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso subtrair elemento por elemento, ou eu posso pegar a primeira matriz e somar com a oposta da segunda, tá? Então, existem duas formas que eu posso fazer a subtração de matrizes, que basicamente é a mesma coisa, tá? Aqui eu só mostrei utilizando a definição que a gente faz com a matriz oposta, tá? Se você quiser vir direto e subtrair, você pode. Então, por exemplo, aqui, né, eu posso vir direto e fazer. Escrever aqui do lado. 2 menos... Aí você tem que ter cuidado, porque tem o menos aqui e o menos aqui. Então, tem que fazer o joguinho de sinal. Então, é 2 menos menos 1 é 2 mais 1. Então, aqui vai ficar 3. Depois, 2 menos 0. Perdão, não é 2, né? Perdão, é 3. 3 menos 0, 3. Depois, 4 menos 1, 3. E 4 menos menos 5 é 4. Que 4 é menos 2. Menos 2 menos menos 5 vai ser menos 2 mais 5, que é 3, né? Então, você pode fazer dessas duas formas. Você pode vir aqui diretamente subtrair, ou você pode pegar a primeira e somar com o oposto, com a matriz oposta da segunda, tá? Todas as duas formas vai te dar o mesmo resultado, porque é a mesma coisa que a gente tá fazendo. Tá ok? Mas assim seria a definição de fazer. Bom, agora vamos ver outra coisa aqui, olha só. Resolva a equação matricial. Equação matricial é uma equação, né, que os elementos são matrizes, né, como o próprio nome diz. Então, resolva a equação matricial A mais X igual a B, sendo que A é essa primeira matriz e B é essa segunda matriz. Bom, como é que a gente vai resolver? O que é que a gente quer? A gente quer somar a matriz A com uma matriz X qualquer, e isso tem que dar a matriz B,
Então, vamos representar isso. Então, a gente quer fazer o quê? Quem é a matriz A? Essa aqui. A gente quer somar com uma matriz X qualquer. A gente não sabe quem são os elementos da matriz X. Então, eu vou falar o quê? Que vai ser x11, né? Primeira linha é o elemento da primeira linha da primeira coluna. Depois, x12, elemento da primeira linha da segunda coluna. Depois, o x13. E aqui, x21, x22 e x23. Eu sei que vai ser esse tanto porque lembra que para somar a matriz tem que ser do mesmo tipo. Então, se aqui é uma matriz 2 por 3, aqui também é uma matriz 2 por 3. E o resultado aqui vai ser a matriz B, que é o 7, o 5, o 1, 6 e o 7. Então, gente, como é que a gente pode fazer isso aqui? Gente, é resolver uma equação normal, como a gente já está acostumado, né? Você sabe o quê? Que eu vou ter que somar o 3 com o x, o 1, e isso vai ter que me dar 7, não é? Então, aqui o 3, que é esse primeiro elemento, com esse x, 1, isso aí vai ter que me dar 7, né? E aí aqui eu posso realmente só passar para o outro lado, como a gente já está acostumado. Então, eu sei que o x, o 1, vai ser 7 menos 3. Então, o x, o 1, vai ser 4. Então, eu sei que esse elemento aqui, né, o elemento da primeira linha, da primeira coluna da matriz X, que é a matriz que a gente não conhece, vai ser 4, tá? E eu vou fazer isso aqui para os demais, né? Eu vou fazer agora para o 2 aqui. Então, eu sei que o 2 mais o x12 tem que ser 5, correto? Então, eu sei que o x12 vai ter que ser o 5 menos 2, ou seja, o x12 vai ter que ser 3. Então, é só realmente fazer várias equaçõezinhas e resolver. Aqui bem simplesinho, que é só pra gente treinar, né? E aí você vai fazer para todos os demais elementos, tá? Eu vou deixar no PDF, eu deixo escrito o restante, tá? Não vou fazer para não demorar mais. Mas basicamente resolver uma equação matricial seria dessa forma aqui que a gente pode fazer, tá? A gente também pode fazer, em vez de ficar abrindo tudo, né? Você pode fazer, né, na sua cabeça e tudo mais. Aí fica a critério de você, gente, como você preferir resolver, tá? Como a gente aqui, como eu não vou estar vendo escrito, né, como vocês estão fazendo, então vai aí de como vocês acharem melhor. Se vocês acharem melhor ver de cabeça, vocês fazem. Se vocês acharem melhor abrir tudo, né, também vocês fazem. Se vocês acharem melhor escrever as duas matrizes e fazer, que nem a gente estava fazendo aqui com a matriz oposta e tudo mais, aí é com vocês, tá? Beleza. Multiplicação, agora vamos para outra operação aqui. Multiplicação de um número real por uma matriz. Então, gente, aqui o que a gente vai querer é o seguinte, eu tenho uma matriz e eu vou querer multiplicar essa matriz por um número apenas, tá? Como que a gente vai fazer isso? Também é bem simples, né? Então, vamos para os exemplos aqui. Se eu tenho essa matriz A aqui, uma matriz 2 por 2, né? Quanto que é 5 vezes A? 5 vezes essa matriz A. Aqui, gente, também é simples. Eu vou pegar o 5 e eu vou multiplicar, né, por toda a matriz. 0, 10, 2, menos 5. Então, gente, eu vou fazer elemento por elemento também. Eu vou fazer 5 vezes 0, depois o 5 vezes 10, depois o 5 vezes 2 e depois o 5 vezes o menos 5. Ok? E é isso aí, vai ficar 0, 50, 10, menos 25. Então, veja o que a gente tem, né, nessa multiplicação. A matriz, ela não muda o tipo dela, né? Aqui, ó, a gente começou com a matriz 2 por 2 e aqui a gente termina com a matriz também 2 por 2, né? A mesma coisa lá da adição da subtração. E é basicamente só pegar elemento por elemento e multiplicar pelo número que está fora, né? Como se a gente tivesse, enfim, eu tenho uma matriz, eu estou multiplicando, estou duplicando aquela matriz, estou triplicando, enfim, não tem muito segredo, né? E aí, se o número aqui, no caso aqui, eu tenho menos 2 vezes A, então eu tenho um número negativo, vai mudar alguma coisa? Também não, tá? A gente faz da mesma forma. Então, aqui vai ficar 0, menos 2 vezes 10, menos 20, menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes menos 5, 10, né? Vai mudar alguma coisa se o número for fracionário? Também não. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2,
multiplicado por a matriz menos 1, que menos, não tem menos. 1 sobre 2 vezes 0, 0. 1 sobre 2 vezes 10. Gente, 1 sobre 2 vezes 10 é a mesma coisa que 10 sobre 2, que é a mesma coisa que 5, né? Vou fazer mais um passo. Então aqui a gente tem, eu não queria fazer porque vai ficar 1 sobre 2 aqui, deixa eu fazer assim, 1 sobre 2 vezes 0, depois 1 sobre 2 vezes 10, depois 1 sobre 2 vezes 2 e 1 sobre 2 vezes menos 5. Então, aqui, 1 sobre 2 vezes 0, 0. 1 sobre 2 vezes 10, 10 dividido por 2, né? 5. 1 sobre 2, na verdade não era... Tudo bem, vou deixar assim. 1 sobre 2 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. E aqui, 1 sobre 2 vezes menos 5 vai ser menos 5 sobre 2. Você pode deixar assim, não tem problema. Enfim, gente, é só para mostrar. Multiplicação também por um número é a gente fazer elemento por elemento. Não vai mudar o tipo também da matriz, não tem mais nenhum mistério aqui, tá? Bom, agora, gente, a gente chega na multiplicação de matrizes. A gente quer multiplicar duas matrizes. Ou 3, ou 4, enfim. Agora a gente tem um pequeno problema. Pequeno problema por quê? Porque na multiplicação de matrizes não vai ser tão simples quanto a gente estava fazendo ali em cima. A gente não vai multiplicar um elemento com o elemento da outra. Não é assim que a gente faz, tá? Então, vamos ver, vou fazer alguns exemplos com vocês e aí vocês tentam fazer lá nos exercícios. Bom, primeira coisa, antes da gente multiplicar a matriz, a gente tem que saber o seguinte. Existem casos que a gente pode multiplicar, existem casos que a gente não pode multiplicar. Só podemos multiplicar duas matrizes A e B se o número de colunas da matriz A, ou seja, se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz para a gente multiplicar. Essa é a primeira condição, ok? E, gente, a segunda observação aqui é que no final a matriz resultante, né, quando eu multiplicar, vai ser uma matriz que ela vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda, tá? Então, resumindo essas duas coisas que eu acabei de falar, é isso aqui. Se eu tenho uma matriz que ela tem m linhas e n colunas, e eu tenho outra matriz que tem n linhas e p colunas, então perceba que ó, o número de colunas da segunda é igual ao número de linhas, perdão, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso multiplicar elas. E a matriz resultante, ó, vai ser justamente... vai ter o mesmo número de linhas aqui da primeira e o mesmo número de colunas aqui da segunda, tá? Então, isso aqui vai acontecer quando você quiser multiplicar duas matrizes. O mais importante, gente, é que para multiplicar a matriz, a gente só pode multiplicar se o número de colunas da primeira for o número de linhas da segunda. Se não for, a gente não pode multiplicar, tá ok? Vamos fazer exemplos, então, para ver como é que a gente pode fazer isso aí. Bom, essa primeira multiplicação aí, eu tenho uma matriz, primeira coisa, vamos botar os tipos, né? Eu tenho essa primeira matriz, ela é uma matriz 2 por 2, né? Ela tem duas linhas e duas colunas. Essa segunda matriz aqui, ela é uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e duas colunas. Será que a gente pode multiplicar elas? Vamos ver a condição, né? Então, olha só, o número de colunas da primeira é 2. O número de linhas da segunda é 3. Então, são diferentes. A gente não pode multiplicar esse caso aqui, tá? Não podemos multiplicar. Não podemos multiplicar. Então, aqui a gente não tem mais nada que fazer. A gente não pode, tá? Por conta daquela primeira condição. Vamos, então, agora para o segundo exemplo, para a gente ver se a gente vai poder multiplicar ou não. Essa primeira matriz é uma matriz 2 por 2. Essa segunda matriz é uma matriz também 2 por 2. Então, veja aqui, o número de colunas aqui da primeira matriz é igual ao número de linhas aqui na segunda matriz. Então, a gente pode multiplicar essas duas matrizes aí, com certeza, tá? Então, a gente já sabe que a gente pode. E a matriz resultante, ela vai ser uma matriz, gente, que vai ter duas linhas e duas colunas também. Sabe por quê? Olha só,
Porque aqui o número de linhas aqui é 2. Então, aqui vai ser 2. E o número de colunas aqui é 2. Então, aqui também vai ser 2. Tá ok? Então, o número de linhas e colunas lá na matriz resultante vai ser determinado por isso que aqui está em azul, esse azulzinho claro. Tá ok? Então, aqui a gente já sabe que vai dar uma matriz 2 por 2. A gente não sabe ainda qual matriz que vai dar, então eu vou escrever que vai ser uma matriz C, de C, vou botar uns elementos Cs, né? Vou botar C1, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, a gente tem que achar quem são esses elementos aí. Agora, gente, vocês prestem muita atenção, porque é um pouco complicado de você entender essa multiplicação. Então, por isso que eu coloquei casos mais fáceis aqui. Mas para você tá tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos descobrir quem é esse C1 aí. Bom, gente, esse C1 aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, a gente vai multiplicar essa linha com essa coluna aqui. Sempre primeiro elemento com primeiro elemento da outra, segundo elemento com segundo elemento da outra. Então, a gente vai fazer 5 vezes 0 mais 0 vezes 2, né? Fazer assim para ainda. Então, a gente vai fazer 5 vezes 0 mais 0 vezes esse 2 aqui. Isso aí vai dar 0. Então, a gente já sabe aí, o primeiro elemento, né, dessa matriz aí que a gente tá tentando achar vai ser 0, tá? Bom, vamos fazer agora o quê? A gente vai fazer primeira linha com segunda coluna. Deixa eu ver se eu consigo apagar sem apagar os números. Opa. Foi. Vamos agora fazer primeira linha com segunda coluna. Passamos para a próxima, né? Então, a gente vai fazer 5 vezes o 7, depois 0 vezes o 3. Então, C12 vai ser o 5 vezes o 7 mais 0 vezes 3. Isso aqui vai dar 35, tá? Então, C12 vai ser 35. Bom, tem mais alguma coluna faltando multiplicar lá? Não, né? Primeira linha, a gente multiplicou primeira linha com primeira coluna, depois primeira linha com segunda coluna. Acabamos aí. Vamos agora para a segunda linha da primeira matriz. Deixa eu ver se eu consigo apagar de novo. Foi. Então, agora vamos para C21. Quem é C21? Quem é esse C21 aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Agora vai ser segunda linha, primeira coluna. Então, a gente vai fazer 1 vezes 0, depois menos 1 vezes 2. Sempre pensa assim, gente. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. Sempre pensa assim para você fazer essa multiplicação, tá? Então, 1 vezes 0 aqui vai dar 0, depois menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Ótimo, já descobrimos. E agora, a gente vai fazer o quê? Segunda linha com segunda coluna, que é o que está faltando, né? Segunda linha com segunda coluna, que é quem vai me dar aqui o C22. Então, o C22 menos 1 vezes o 7, menos 1 não, perdão, gente, 1 vezes 7, mais menos 1 vezes o 3. 1 vezes 7 é 7, menos 1 vezes 3 é menos 3, 7 menos 3, 4. Então, gente, é assim. Então, essa matriz aí, quem é o C1 é o 0, quem é o C12 é o 35, o C21 é o menos 2 e o C22 é o 4. E é assim que a gente faz a multiplicação de matrizes, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora, vamos ver essa matriz C aí. Então, eu tenho essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. E aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, tá? Não sei se vocês viram, mas quando a gente tem uma matriz que é tipo 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas,
A gente chama essa matriz de matriz quadrada, tá? Não sei se vocês chegaram a ver nos vídeos lá, mas a gente chama de matriz quadrada. Então, a gente tem uma matriz 3 por 2 e uma matriz quadrada de ordem 2, né? 2 por 2. A gente consegue multiplicar? Vamos olhar a primeira condição lá. Número de colunas aqui é 2, número de linha é 2. Conseguimos multiplicar. Quem vai ser a matriz resultante? Vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, tá? Aqui, ó. 3 linhas, 2 colunas. A matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 2. Então, aqui eu vou colocar, vai ser o C1, a gente vai ter o C12, C21, C22, o C31 e o C32. 3 linhas, 2 colunas. Vamos calcular aí agora como é que a gente vai fazer. O mesmo procedimento, gente. Vamos lá começar com C1. A gente faz o quê? Primeira linha, primeira coluna. Então, é 1 vezes 5, depois 0 vezes menos 2. Isso aí vai ser 5. Agora, primeira linha, segunda coluna. Isso aí vai ser o C12. Então, vai ser o 1 vezes 0, né? Esse 1 vezes esse 0, mais esse 0 vezes esse 1 aqui. Então, aqui vai dar 0. Vamos apagar agora. Opa. Vamos lá agora para o C21. Quem vai ser o C21? Já eu fiz tudo, né? Primeira linha com primeira coluna, depois primeira linha com segunda coluna. Então, agora a gente parte para a segunda linha. Então, vai ser o 5, 2, com 5 menos 2 aqui. Então, vai ser 5 vezes 5, mais 2 vezes menos 2. 5 vezes 5, 25. 25 menos 4, 21. E agora, segunda linha com a coluna que está faltando, essa aqui. Então, eu vou fazer 5 vezes 0, C22, né? Vai ser esse 5 vezes 0, mais esse 2 vezes esse 1, que vai me dar 2. Vamos lá. E para a gente finalizar, C31, quem vai ser o C31? Vai ser, agora a gente fez, né, segunda linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna. Então, vamos para a terceira linha. Terceira linha, primeira coluna. Então, vai ser menos 1 vezes 5, mais 3 vezes menos 2. Então, a gente vai ter menos 5, menos 6. A gente vai ter menos 11. E agora, para finalizar, C32, a gente vai fazer terceira linha com segunda coluna. Então, a gente vai fazer menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 0, com 3 vezes 1, mais 3 vezes 1. Isso aqui vai dar 3. Então, essa matriz ali, ela vai ser essa aqui. Certo? Então, a matriz e o produto resultante da multiplicação dessas duas vai ser esse aqui. Bom, gente, então é assim que a gente faz multiplicação. Vocês devem estar pensando, tipo, por que que é assim, né? Por que que a gente só não pega elemento com elemento e multiplica? Bom, gente, tem uma explicação, assim, que eu vou acabar não falando aqui, porque a gente já passou meia hora de vídeo, né? E, enfim, o que é mais importante vai ser a aplicação. Mas, basicamente, gente, uma multiplicação de matriz, a gente pode associar como se fosse... Matriz a gente pode associar com vetores. Não sei se vocês chegaram a ver isso lá na física. E aí, a multiplicação, quando a gente faz multiplicação, tem uma multiplicação, né, que a gente chama de produto escalar. Que a gente multiplica dois vetores e isso dá o que a gente chama de produto escalar. E é basicamente assim que a gente multiplica, tá? Então, a explicação é mais ou menos por aí.
e eu não vou falar o restante. Mas tem a ver com esse produto escalar. E é assim que é definida a multiplicação de matrizes, tá? Mas, por enquanto, o importante é a gente aprender a aplicação, né? Até porque a gente não tem muito tempo, né? E eu queria mostrar mesmo aí como é que faz a multiplicação de duas matrizes. Vai ficando mais complicado, né? Imagina você multiplicar matrizes 4x4, 5x5, né? Fazer isso à mão, não vou botar vocês para fazer à mão, né? Não tem nem muita lógica. A gente pode fazer um programa de computador ali rapidinho que faça, tá? Mas é assim que a gente multiplica. Considerações importantes, gente. A multiplicação de matriz, ela não é comutativa, ou seja, se eu multiplico duas matrizes A vezes B, isso nem sempre é B vezes A, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de duas matrizes, eu só inverti a ordem delas. Não fiz o cálculo aqui, né? Só deixei a resposta. Mas nem sempre as matrizes vão ser iguais. Então, quando a gente faz 5 vezes 6, 5 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 5, né? Com matrizes, não. Tá? A gente não pode fazer uma matriz A vezes B, nem sempre isso vai ser a matriz B vezes a matriz A. Então, a multiplicação de matrizes não é comutativa, tá? E, por último, eu coloquei uma matriz identidade, que ela é a matriz identidade, gente, ela nada mais é que uma matriz em que a diagonal principal ela é formada apenas por 1, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma matriz identidade 2 por 2. Isso aqui é uma matriz identidade 3 por 3. Então, eu vejo que a diagonal aqui principal ela é formada por 1, tá ok? E a matriz tem que ser quadrada, né? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas para a gente ter uma matriz identidade. Para a gente ter a matriz identidade tem que ser uma matriz quadrada com a diagonal preenchida por 1, tá? Bom, gente, então eu vou parar por aqui, ela já ficou um pouco grande. Queria falar esses pontos aí. E espero que tenham ficado mais claro. E vou deixar outra sugestão também, caso vocês queiram tirar aí outras dúvidas com outros professores. Mas era isso. Para a atividade vai ser bastante, tá? Vocês vão ver, eu deixei poucos, assim, parece que é muito, mas é rapidinho faz. Mas se você tá achando que é pouco, de novo, minha recomendação é que você pegue mais esses lá do livro para vocês fazerem, tá? Para deixar para nota eu deixo só alguns, tá? Mas se vocês quiserem fazer mais, pega lá do livro, faz bastante, que tem muito lá. Tá ok? Então eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vem tirar dúvida e até mais.